Oi, gurizada! Estamos começando um pouquinho mais cedo para aquecer as baterias, chamar os amiguinhos. Hoje a gente tem a Fefosa, da Fernanda Polletto. Que delícia! Carolina Lemos, que saudade! Que delícia! Áurea, Vander Márcia, Rosângela, que bom, gente! Hoje a gente tem a Fê, que é um arraso. A Fê é um arraso quarteirão. A Fê é uma delícia. Uma poeta, uma pedagoga, uma linda, uma querida. Muito bom dia, Luciana. Hoje o nosso aforismo, mas a gente está um pouquinho mais cedo e estamos um pouquinho mais cedo. Um friozinho gostoso. Hoje acordei com um friozinho gostoso, tá bem bom. Começando assim um inverninho. Eduardo, delícia. Os amigos entrando, ai, é muito bom, é muito bom. É muito bom. Pessoal, nós estamos ai meu Deus, não sei se é essa semana, se é domingo, se é outra semana ainda para lançar esse livro. E eu peço que me gravem áudiozinhos, não, áudio não, é videozinhos. E ninguém me faz caso, até agora não recebi nenhum. E desse livro aqui que a gente vai lançar ele em e-book, com distribuição generosa e gratuita. Para quem quiser nos apoiar, a gente tem duas instituições, que é a Casa e a Aldeia da Fraternidade, aqui em Porto Alegre. Quem quiser fazer uma contribuição. E bem lindo esse livro, é A Menina dos Meus Olhos. Tem uma fotinho minha e da Denise, da minha irmã, quando a gente era pequenas, diz assim: essas somos nós, assim como você, quando crianças, éramos sábias. Um dia, não sabemos bem quando, começamos a mudar. Passamos a acreditar que se fizéssemos tudo como deveríamos, quando crescêssemos e nos formássemos e trabalhássemos e nos casássemos e tivéssemos filhos, seríamos felizes. Era uma longa lista. Mas, como sempre fomos disciplinadíssimas, era só uma questão de tempo. A cada etapa éramos felizes, mas não como tínhamos pensado. A vida jamais foi como pensávamos e não parecia que viria a ser. A vida, por mais que nos esforçássemos, não correspondia ao esperado e nos sentimos frustradas. Pensávamos que a culpa era nossa, que não tínhamos feito o suficiente. Acreditávamos que se fizéssemos mais e melhor, conseguiríamos. Alguma vez você já se sentiu assim? Ainda se sente? Então, galeríssimos, queridos barqueiros, vamos lá. Bem pontuaizinhos. Vamos começar com a nossa respiração. Primeiro expira, mandando todo o ar do abdômen embora. Infla pulmão, tórax aqui em cima e peito. Infla aqui em cima e infla abdômen. Desinfla abdômen. Desinfla tórax e peito. Murcha naquele Czinho. Queixo no peito. E abre. Abre tudo, segura um pouquinho e nessa respiração de sanfoninha, cada um no seu ritmo, a gente vai evocar os 5 elementos, que são também os 5 elementos da natureza e os 5 elementos da dinâmica das emoções. O primeiro elemento é terra, terra que nos dá estabilidade no nosso desejar, para que a gente tenha desejos estáveis, centrados do desejo de se fazer feliz. Segundo elemento, elemento água, elemento da flexibilidade. No perceber, uma percepção com diversos pontos, com diversos ângulos de visão, numa perspectiva flexível, com muita atenção amorosa, iluminando todas as possibilidades. Terceiro elemento ar, o elemento do movimento, e na nossa equação do significar,
do dar sentido às nossas emoções, transformando as emoções em sentimentos. Esse pêndulo vai do passado ao futuro, das memórias traumáticas às preocupações, ficando cada vez mais o convite ao presente, a atualização dos nossos códigos de valores. Quarto elemento, fogo. O fogo da ação reta, do processo de escolha, renúncia e luto. O fogo da sabedoria, o fogo do foco, do aquecimento, do aconchego, da ação concluída. Quinto elemento, éter, o espaço sagrado vazio. O espaço sagrado do vazio. É o espaço da reflexão, sem compromissos, desjuízos com posições anteriores. A gente avalia, a gente analisa, a gente reflete, medita, contempla sobre o caminho percorrido. E com humildade, a gente se alegra do que foi possível fazer, celebra, agradece e compartilha, se possível, como a gente está fazendo agora. Concentra na respiração. Primeira ação e última do ato de respirar, do ato de expandir. Então, vamos lá. Nossa cartinha é um momento fake. Momento fake, Bororó, porque ela está alinhada ao nosso estudo. O nosso estudo de hoje, que corresponde... Olha, eu já ia puxar outra carta. Puxar a carta, o aforismo 37 desse libreto aqui, né? Claro que o libreto é muito mais, assim, consistente, né? Porque é diferente, né? A gente nem trouxe todos os aforismos para as cartas, tá? Aforismo 37, dor, tristeza ou sofrimento. Na tentativa de evitar o contato com a dor, sofremos. Porém, quando a acolhemos, podemos transformá-la em tristeza. A tristeza, como sentimento saudável que é, inscreve-se numa realidade material, orgânica, autolimitada, ou seja, tem início e fim. Qual foi sua última tristeza? Qual foi tua última tristeza? Para se defender da tristeza, a dor, ela é o padrão de interação com a vida. Não que tudo nos doa, mas a dor é uma percepção de intensidade. A gente chega a dizer, é bom de doer, é lindo de doer. Então, a dor tem a ver com essa percepção, né? Do nosso perceber, esse contato com a vida. Essa ardência, essa urgência do viver. Ele dói um pouquinho, né? Ele dói um pouquinho. E ela pode ter dois caminhos, né? Ou ela vai para a tristeza ou ela vai para o sofrimento, né? Então, é importante que a gente encare a dor como uma realidade material, orgânica, autolimitada, com início, meio e fim, e que a tristeza, quando a gente acolhe que o nosso desejo, ele não corresponde à realização dos fatos. Ontem eu estava num grupo de análise, que todos os dias, galera, para quem quer aprofundar o trabalho, todos os dias tem grupo de análise. Bota aí os coraçõezinhos, Isabel, lembrando. E uma pessoa trouxe ontem essa questão da dor, né? Como às vezes como uma tentativa de anestesiamento da dor, então um embotamento, né? E é necessário que a gente se torne uma pessoa suficientemente confiável na capacidade de tramitar as tristezas, porque senão a gente se deprime, né? Quando a gente não acolhe uma realidade, a gente começa a cronificar essa dor. A cronificação da dor é a depressão, é o sofrimento. Então, é tão importante que a gente não tenha medo da tristeza, que a gente entre na tristeza, né? E ontem o trabalho foi muito interessante, porque tinham várias pegadas de luto, sabe? De processos de renúncia que são necessários que a gente faça, né? Agora, o nosso tema de hoje com a Fefosa, com a Fernanda Poleto, tem a ver com isso, né? As mães, os pais, as famílias estão em casa, os professores estão em casa.
Então, como é que a gente faz essa energia circular, né? Como que a gente realiza? A Durga sempre lembra que ela acha muito feliz isso dos pais estarem em casa, porque as crianças nunca foram tão felizes com tantos olhares dos pais. Convém lembrar que nem todos os pais têm essa habilidade, né? Então, é uma grande oportunidade para aqueles pais desesperados que eles possam mergulhar nessa aventura, né? Porque ficar com os filhos, e principalmente crianças pequenas em ambientes mais confinados, não é exatamente a experiência mais facinha que existe, né? Assim, ficar num parque onde tem espaço para correr, tudo bem. Mas assim, um diazinho de chuva, friozinho, as criancinhas tudo na sala, nos quartos, é muito exigente, né? Então, vamos lá, onde é que anda a Fefosa? Vamos ver se a Fê entrou aqui, alguém viu a Fê? Visualizar. Vamos ver. Gente, onde está a Fê? Fernanda Poleto, onde está você? Eu quero saber o seguinte, como é que vão as nossas tristezas? Como é que anda essa possibilidade de tramitar tristezas? Estamos com a nossa possibilidade de tramitar tristezas? Eu vi que entrou a Lídia, que vai fazer uma live conosco na quinta-feira, e agora me deu um frio no meu coração, que eu pensei o seguinte, será que a live da Lídia é hoje e da Fefosa é quinta-feira? Bel, me salva, me diz, me diz quando é. Olha só, gente, qual foi a sua última tristeza? Vamos lá, vamos fazer a nossa enquetezinha aí, vamos trabalhar, senão só eu trabalho. Vamos lá, como é que é isso da tristeza? Eu falei outro dia que eu tive uma tristeza quando eu fui convidada a olhar para um comportamento meu, que foi a minha vida inteira assim, que eu não dava muita bola, embora eu soubesse que as pessoas não curtiam muito, e eu fiquei olhando para isso e me dei conta que eu estava triste por abandonar um comportamento que não era bom. Olha só, né? Um comportamento que não era bom. Um comportamento que eu sabia que trazia dor para as pessoas e que eu nunca tinha sido tão confrontada com isso, né? E foi bem legal. Ai, sim, a natureza da criança. Sim, querida. Sim, é tu aqui. Tá. Agora só me falta entrar uma outra carinha aí, mas sim, eu acho que sim. Aguardando a natureza da criança. Esse comportamento, estamos aguardando a natureza da criança. Esse comportamento, assim, de que a gente, eu não sei se nego ou se sou quase sempre alegre mesmo. Tá bom, tá bom. Tá aqui. Hum, hum. Bom, eu chamei a Fefosa aqui, ela tá aguardando a entrada. Não sei o que está acontecendo, mas ela está entrando com a natureza da criança. E essas tristezinhas, eu digo tristezinha, mas pode ser uma tristeza. Gente, Fefosa, diz que tu não pode entrar aqui. Ah, tá, fazer uma transmissão ao vivo. E aí, aguarda. Cris, amor, eu te aceitei já. Aí, agora deu, Cris. Eu não só te aceitei no meu coração há muitos anos atrás, como agora aqui nesse negócio, mas não estava funcionando. Nossa, que revelação maravilhosa. Assim, de manhã. Kelly, nos conta, os pais, alguns estão desesperados, certo?
Os pais É, são mas não são só os pais, né? Todo mundo mães. tá em diferentes formas, Sim. também mexido com essa situação toda. Mas imagino que quem tá com criança em casa deve ter tido, estar tendo outras reflexões sobre a vida, né? Se colocando em lugares diferentes, que até então o tempo, esse lugar corrido do cotidiano louco que a gente vive ainda não tinha dado essa brecha, né? Essa fenda aí que a gente está ocupando agora nesse momento. E aí eu tô aqui para falar um pouco desses 4 elementos da natureza na educação. Tava ouvindo a tua cartinha aí. É um trabalho que eu já estou realizando há um tempo. Ele faz parte de vários assuntos, né, que eu abordo, mas eu tenho percebido que como iniciar, né? Como iniciar a gente se reconhecer como natureza, né? Eu estava ouvindo essa semana uma entrevista com o Ailton Krenak e falando que a própria palavra ambiente já separa a gente, né? Sim. De nos reconhecer como natureza. E toda vez que eu escrevo também meio ambiente, nós, seres humanos, a criança e o ambiente, eu sempre sinto assim uma. Como que eu posso colocar isso de uma forma diferente em linguagem também, né? Tá. E aí eu tenho já algum tempo com essa palavra que é o nostureza, né, Cris? Que aí Natureza. Ai, Bel, escreve aí, natureza. É uma palavra, quando eu vi essa palavra que a Rosa trouxe, eu estava fazendo uma formação lá em permacultura, na Arca Verde, eu fiquei enlouquecida. Assim, eu fiquei encantada. Enlouquecida não é uma boa palavra. Encantada com essa palavra. Nós, natureza. Ai, que é onde foi que eu consegui chegar mais, assim, que eu sou muito da palavra também, né? Palavra poética, de conseguir, ai, nostureza, né? No português funciona bem essa junção. E possivelmente vai ser o título. Eu estou escrevendo bastante nesses dias, né? Como eu não tenho criança em casa ainda, então eu tenho me dedicado muito para a escrita, assim, para conseguir aproveitar e colocar, né, muitas das minhas experiências desses últimos tempos numa ação, reflexão e principalmente observação do universo infantil da aprendizagem em contato com a natureza, né? E com o adulto, com certeza, né? Já que nós todos somos natureza, para falar um pouco assim. E aí o Natureza vai ser um título aí, foi o título de um texto que eu escrevi agora. Simon, circular. Voltou a Deu? ver. Deu. Ah, tá. Ótimo. Então, os 4 elementos da natureza é interessante perceber que tem muitas formas de conversar sobre esse assunto, né? Ele é muito amplo nesse movimento de contração e expansão também do micro e do macro, que é um padrão universal, contração e expansão em todo ritmo, né? E eu tenho escolhido adentrar nele por uma concepção mais interna, que é pelos temperamentos humanos, que é que é compilado, que foi compilado, né, de uma tradição mais, né, meio milenar, assim, da história da cultura humana, em várias, mas foi compilado pelo Rudolf Steiner a partir também de outra compilação que um outro filósofo grego também fez, e aí ele trouxe mais para nossa realidade agora, nesse século. E se chama os temperamentos humanos, então a gente pode ver a força do elemento, e eu acho que é isso que é interessante de falar, de cada força do elemento em cada criança, né? E adulto também, porque a gente também está com essa força nos atuando, nos dirigindo um pouco, como a gente responde às situações da nossa vida. E
Acho interessante por isso, porque a gente consegue perceber através das nossas ações que os elementos da natureza estão dentro da gente, perpassam, né? Como o ar, ele nos invade o tempo inteiro. A gente, dentro de casa agora, eu estava muito pensando, assim, alguns pais, mas como que eu vou trabalhar com a natureza dentro de casa? E o nosso conceito pode se abranger um pouco mais, que a natureza o tempo inteiro nos invade, né? Se a gente está respirando nesse exato momento, é porque ela está se fazendo, né? É o sopro sagrado chegando. Então, a comida, o alimento que a gente come também vem desse elemento terra, né? Que precisou desse elemento fogo, que é o sol para se compor, e do ar, e, enfim, da água. Então, a gente está o tempo inteiro sendo invadida e sendo parte dessa natureza. Então, a gente pode ter esse olho de lupa, de microscópio, né? Nesse momento, porque a gente está o tempo inteiro muito no macro, né? Esse mundo... Essa sociedade capitalista é sempre muito no macro, e com se enxergar a aprendizagem da criança, como que a criança aprende, que é nesse micromundo, né? Expandindo. Então a gente também tem essa possibilidade dentro de casa de conseguir enxergar esse micromundo atuando, que é como a criança aprende, né? E eu vou falando assim, de repente tu pode, quiser me interromper, porque senão eu vou. Não, que coisa aqui, ó, a Maju está dizendo... meu filho está no elemento fogo. Eu acho que tem uma combinação, né? Que eu fiz uma analogia dos elementos com os verbos da dinâmica, e eu coloquei o fogo como a ação, né? Então, a gente tem, assim, minimamente, fala assim um pouquinho, assim, o Eduardo Scheck estava lembrando da antroposofia, né? Fala minimamente, assim, qual é a característica do elemento terra, Picosa? Ótimo. Vamos começar então pelo terra. Eu sempre começo pelo terra. O elemento terra, ele as características, só colocar aqui no carregador que eu vi que tá a bateria. O Tomás está dizendo que o Rafael, deve ser o filho dele, está no elemento dentro do furacão. Dentro do furacão. Esse momento que as crianças estão mais confinadas, possivelmente esses elementos como o ar, que são elementos, e fogo, que são os dois elementos mais expansivos, eles devem estar, assim, super reprimidos, né? Então, qualquer criança, mesmo uma criança água e uma criança terra, que são os elementos mais de contração, mais internos, né? Eles também devem estar, né, aflorados em todos os tipos, todos os temperamentos, né? Por querer a expansão, que é um ritmo natural da criança, né? Independente se ela é fogo, terra, água e ar. Então, eu vou falar um pouco de terra. O elemento terra, na antroposofia, pela pedagogia Waldorf, ele foi classificado como melancólico. É uma criança que normalmente, vocês podem se ver também como adultos, mas a criança é uma criança que ela brinca muito sozinha, que ela gosta de engenharias, é o pequeno engenheiro, sabe? Ele gosta muito de fazer coisas, estipular, porque ele é muito racional desde criança. Ele tem um eu racional, né? E como a nossa sociedade também vangloriza, assim, quase um glamour nessa criança que sabe de 3 anos já falar em 3 línguas, ou que sabe fazer não sei o quê. Normalmente, essa criança ela é estimulada a ser mais racional pelo ambiente que ela está compondo. Então, para a criança que se você tem uma criança que tem mais essas características de elemento terra, que é mais interno, que sofre, que tem muitas dificuldades de colocar suas emoções, porque como ele é muito racional, ou ele ou ela, né, desculpe aí, no gênero, é muito racional, a emoção chega e ela não tem um lugar estruturado ainda para se colocar. Então, quando eu falo nos cursos e nas formações, o que eu diria para os pais e para os professores e para todo mundo que se identifica e está com criança, é que invista muito na educação emocional da criança de elemento terra. Porque ela precisa identificar, estruturar o seu emocional
para conseguir se aliviar com isso. Então, como ele é engenhoso, ele precisa engenhar as emoções também. Então, essa é a forma dele de compreender as suas emoções, de uma forma racional também. Então, a educação emocional, que é importante para todas as crianças, para esse elemento é muito importante, porque ele vai conseguir se aliviar de tanto peso e tanta dor. Tem uma simbologia que o melancólico, ele é que nem o Atlas, né? O deus grego Atlas, que ele carrega um mundo nas costas. E carregar o mundo nas costas é muito... Pesado. Pode ser sofrido ou triste, vamos ver aí, né? Como que a gente pode, então... a gente não pode chegar lá e tirar o mundo das costas dele. Porque ele também se faz nisso. O trabalho dele no mundo é esse, né? Sim. De sustentar a matéria, né? Porque a Terra é essa, é a matéria. Então, como que a gente pode, isso que é o meu trabalho com a educação com as crianças e de observação de todas essas crianças com essas qualidades e desafios, de como que eu posso enxergar ali a fenda e poder limpar um pouquinho para que ela não fique tanto tempo sofrendo com essas questões que eu, como adulta facilitadora, posso ajudar ela a, né, se livrar e correr na correnteza mesmo. Eu acho que eu vou... Dá para falar muitas coisas de todos os elementos, mas logo eu pulo para outro, senão vai dar tempo. Tá. Olha só, a Anaí pede... vocês podem indicar livros para iniciar os estudos da criança e a natureza? E aqui a Vanessa Lima ofereceu Educação Verde, Crianças Saudáveis, Reiki Freire, né? Esse livro... Um pouco a nossa equação é uma tentativa assim, de dar instrumentos também para que as pessoas matematizem, tenham estruturas de conversação, porque é importante para a criança identificar o que ela está sentindo. Então, para os cuidadores da criança, é super importante uma conversa no sentido do que a criança está sentindo. E aí começar um processo de percepção e de discriminação. Senão fica emaranhado de coisas e isso nos deixa melancólicos, muito melancólicos. E é importante que a gente investigue essas emoções para discriminar. E aí tem um caminho. Isso. Se tu puder, aí eu queria falar esse livro da Eike Freire é um livro muito bom para iniciar. Ele não fala sobre os 4 elementos assim diretamente. Faz bastante tempo que eu já estudei bastante esse livro em escolas que eu estava trabalhando, e eu sempre indico ele para começar a ter uma noção do que é esse nós-tureza. Ela não tem essa palavra, mas ela dá todo esse contexto da criança como ambiente. Se chama Educação Verde, Crianças Saudáveis. É um livrinho que custa uns R$30, facinho de ler, gostoso. Então, hashtag fica a dica. Só queria dizer a última coisa do elemento terra, é que possivelmente não seja um temperamento, uma criança que vai nos dar muito trabalho. E aí eu coloco aqui isso da nossa observação atenta, porque os elementos mais para fora, como é o ar e como o fogo, normalmente são os que a gente vai atender mais, porque eles vão solicitar mais. E muitas vezes parece que a criança terra está tudo bem, porque ela guarda tudo dentro. E aí a gente precisa ser mesmo bem investigador e perceber que ele está muito crítico consigo mesmo, pouca tolerância à sua frustração, né? Porque ele sempre tem que ser o perfeito, porque ele é o inteligente. Então, eu amo criança terra, nossa, porque eles não são fáceis de entrar, porque eles são, às vezes, pode estar uma terra muito argilosa, muito dura, e às vezes você conseguir achar a fresta, é você conseguir achar canais e de entrar um pouco de ar e dar uma leveza para essa terra dura que se fecha em si, nesse casulo, né? Ele vive num casulo, mas tem que estar sempre observando. Se esse casulo estiver muito fechado, é que ninguém vive sozinho, né? A gente precisa do ambiente, precisa do outro.
Se ele estiver muito fechado, ele vai estar sofrendo dentro. Então, vou estar percebendo o quanto esse casulo está mais aberto para o mundo. Aham. De fato, a gente tem aqui alguma. Ah, voltou. Qual a estratégia para esta criança terra? Uma terra molinha. A questão é como equilibrar a educação em casa com a criança fogo e água. E como ajudar as crianças pequenas a identificar o que elas estão sentindo. Então, a gente pode, dentro de casa, é desafiante, sim, até porque são muito tempo, né? Oi, Cris, quer falar? Não, a pedida é que tu avance nos 4 elementos para a gente fechar aqui, tá? A Áurea está pedindo, avança um pouquinho nos 4 elementos e depois a gente volta. Tá. Água. Fica para quem quiser fazer o curso online, que já vai surgir daqui a uns 15 dias. Que legal. Então, mas aí essa pergunta de como a gente tem os brincares, que eles ajudam, a brincadeira, que é a linguagem da criança, ela vai ajudar a criança nisso, não só na nossa fala, no contato, voz, porque também é muito racional a gente trabalhar com voz, a gente trabalhar com o corpo, né? Que a aprendizagem é com todo o corpo. E a brincadeira é a forma, a linguagem da criança. Então tem brincares que trazem a qualidade do elemento terra, que traz a elementalidade, que é bom para todos os elementos. Né? Por exemplo, um brincar terra vai ser muito fazer molduras, né? Fazer esses trabalhos com engenharia, trabalho racional, brincar, jogar xadrez, é bem racional, né? Vou falando rapidinho assim, para a gente entrar no outro próximo, mas perceber o quanto que você pode compreender e abrir os seus olhos para entender os brincares e o que mais parece com qual elemento. Vamos terra, então vamos pro água, né? Eu gosto muito de falar de água, porque eu sou super identificada com a água. Eu sou bem água. Nos temperamentos, ela é fleumática, né? Se chama fleumática. É uma criança que normalmente é muito bonachoninha, sabe? Rostinho redondo, gordinha, gosta em prazer em se alimentar, prazer em comer. É uma criança que não dá muito trabalho também, tá sempre com meio sorriso no rosto, de boa, é o de boas, normal. O que a gente vai trabalhar normalmente, o que eu coloco, a gente coloca essas características todas, que são muito mais, mas eu vou me encurtar aqui, trabalhar os desafios de cada criança. Por exemplo, a criança água, o desafio dela vai ser na inércia, né? Como o temperamento terra vai ser se fechar muito para o mundo, né, e se tornar muito racional, na temperamento água, ele vai ficar tão de boa, eu quero sentar aqui e sentir o mundo como ele é, que é uma delícia, eu adoro. Se eu pudesse, eu ficar na rede o dia inteiro, mas tem trabalho para fazer nesse mundo. Então, a gente tem que perceber se ela não está muito inerte com o seu corpo físico. Porque a gente sabe que a aprendizagem, no mínimo, é cognitiva, emocional e física e espiritual também, seja lá o que isso for. A gente tem que pensar que esse corpo ele precisa estar ativo para que a aprendizagem, né, que ela dê a melhor da sua potência. Então, esse elemento água, a gente tem que estar mais pensando nesse lugar de colocar ela para um pouquinho de fogo, né? Que é o seu oposto. Né? Tem muito mais coisas maravilhosas. Tem os poemas e as cartas para cada elemento, tá lá no hashtag Natureza da Criança, no Insta. Só procurar as cartas de cada elemento, dá para ter uma ideia também. Eu fiz um poema carta, que tá bem bonito. E os brincares de elemento terra, porque o elemento terra traz muita fluidez do corpo, né? Também é o lugar do tempo, de outro tempo. Então, o elemento água, a criança que tem muito elemento água, normalmente pode ser muito taxada da preguiçosa, da lerda, sabe?
Só que não, ela tem um outro tempo para atuar no mundo, porque ela atua pelo sentir. E o sentir, ele tem um outro tempo da razão. Precisa de um tempo para digerir as coisas. Então, o que eu sempre falo é, a gente ajuda a criança ou o adulto também, né? Porque nós somos todos crianças feridas e estamos aí com a infância dentro da gente. Que possamos trazer essa qualidade cósmica do sentir do elemento água, que ela possa ser expressada para fora, né? Para o mundo, e que outras pessoas possam se aproveitar, né, desse sentir através do elemento água, né? Então, até porque, assim, águas paradas, né, as águas muito paradas, quando elas se revoltam, sai da frente, né, elas são tsunâmicas. Então, o fleumático que está de boa, bom, quando ele fica irado, sai da frente. Né? Então, tá perguntando aqui, a Áurea está perguntando qual é o teu Instagram, Fefosa? É A Natureza da Criança. Tá. Que é o que eu acho que deve estar aqui em cima do lado da Bororoli. A Natureza da Criança. Ou a Natureza da Criança, né? Tá bem. O elemento ar. Tá. Vou resumindo. O elemento ar é o elemento da alegria, é o elemento da comunicação, é o que vai sempre chegar e todo mundo vai notar, porque ele vai chegar e né? Ele é o amigão, amigona de todo mundo. É o elemento da imaginação. Então, que é um lugar também da infância, né? O elemento ar é o elemento da infância, que é o elemento da imaginação, da magia, né? Desse sopro sagrado que invade a criança, o bebê, quando ele tem a primeira respiração. E vou resumindo, que eu sei que agora está meio para o fim. O elemento ar, o desafio dele vai ser conseguir viver uma experiência inteira. Porque como ele começa muitas coisas, ele se nutre do novo, né? Precisa o tempo inteiro ter coisas novas e tem uma dificuldade de viver uma experiência completa, né? O que seria uma experiência completa? Uma começo, né? Meio, fim e uma realização. Então, para a criança, é um desafio, porque ela perde interesse, né? Muito fácil nas suas próprias ideias. Então, normalmente a criança que vai ter muitas ideias, vamos fazer isso e tal. E de repente, no meio do caminho, não quero mais. E tudo bem, vão ter várias janelas que eles vão abrir, não tem problema. Não rotule, isso é muito bom dizer, que assim, esse trabalho dos 4 elementos é muito importante, não pra gente botar em mais uma caixa, enquadrar, esse é melancólico, esse é fleumático, esse é, né? É pra gente ter apoios de compreender como a gente pode ajudar, apoiar essa criança no seu desenvolvimento e no meu próprio desenvolvimento, porque eu vou conseguir também me identificar com esse assunto, né? Porque eu sou parte disso também. Então, o elemento ar, eu vou ajudar ele através da própria imaginação. Então, se ele teve uma ideia e eu quero ajudar ele a consolidar, viver uma experiência até o final, eu vou colocar lugares imaginativos nessa mesma ideia para que ele se nutra de coisas novas, fazendo nesse trajeto. Né? Dando isso que né? Em vez de ficar mudando o tempo todo, a gente ajuda a criança, ou, enfim, a pessoa, a construir um projeto dentro desse caminho, para que ela não saia erraticamente fazendo qualquer coisa e fique com uma sensação de que ela não termina nada. Né? Isso é super importante, essa condução, né? Muito legal. E eu falo bastante para as pessoas, eu sei que pode ser muito desafiante às vezes, assim, tá? Vem aqui, volta, vamos lá. Tem que nutrir a tua imaginação adulta, que é uma coisa que a gente precisa fazer urgente, né? Mas quando você apoia uma criança a viver esse ser completo, uma criança ar, e ela chega no ser completo, é lindo de ver. Ela se sente assim, ela dá um salto
cósmico, quântico no seu desenvolvimento. Sim. Então, fique com essa certeza que vale a pena. Sim. E tenha Sim. muita amorosidade nesse percurso com ela. Sim. Fefosa, a Vanessa Lima, pedagoga, diz que ela recomenda o teu curso, eu já estou com vontade de fazer, que é sensacional, ficou fantástico. Fefosa, vamos agora para o elemento fogo. Fogo. Então, sempre deixo o fogo por último, porque o fogo, eu amo criança fogo. E é o meu oposto, mas assim, eu adoro esse desafio da criança fogo, porque é uma criança que normalmente nos desafia muito, e desafia muito o nosso emocional, porque ela nasce com o eu muito apurado, ela nasce com a vontade que eu posso, né, eu posso transgredir, eu posso fazer, eu posso mudar esse mundo. E que ótimo a gente poder cultivar nessa criança essa transgressão e não colocar ela como, né, tu é muito... né, às vezes sempre falam que são pequenos tiranos, mas a tirania, ela só habita no adulto que não está no seu eu alinhado. Sim. Porque é uma criança, a gente tem que sempre lembrar que é uma criança. Então, o eu da criança fogo, ela nos ajuda muito a gente encontrar o nosso próprio alinhamento. Essa é a maior generosidade da criança fogo em relação a nós adultos, né? Ela vai sempre estar querendo que tu faça o teu melhor, né? Porque é assim que ela vai te admirar. E a admiração é algo bem importante para ela criar vínculos com você. Porque senão ela realmente ainda está nesse lugar de que eu sou melhor que você. Peraí, não, né? Então ela está sempre te analisando o quanto tu está sendo verdadeiro e quanto tu está sendo transgressor e o melhor de ti, que é uma marca do fogo mesmo, né? Então, para criança fogo, tem uma palavra muito boa que precisa ser utilizada, que a gente tem dificuldade, a gente poderia falar sobre meses sobre ela, que é a questão do limite. Né? Bordas, essa coisa toda. Fefosa, eu tô assim sempre com o meu material aqui, mergulho em mim, pouso no meu coração, digo sim porque aprendi a dizer não, que é da Nanda Barreto, né? Então assim... isso, nunca vi você com esse também, né? É a condição de colocar o nosso limite, né? Não é tentar dar limite para a criança, é oferecer o nosso limite para a criança. Então, isso também, isso marca a nossa vulnerabilidade, a nossa autenticidade, porque tem muitos pais que entram nessa competição querendo dar limite para a criança. E eu sempre chamo a atenção do equívoco que é isso, porque a gente está tentando intervir nela, quando a intervenção é em nós, no sentido de dizer assim, se tu falar comigo assim, eu não tenho vontade de falar contigo. Se tu quer brincar comigo, assim, me mandando o tempo todo do que eu tenho que dizer e fazer, eu não acho graça. Ou seja, é oferecer para o outro a nossa genuinidade, a nossa autenticidade de que essa parceria de tirania e submissão não tem graça. E a gente, então, vai se retirar, né? Então, eu acho assim, Fefosa, bom, as pessoas estão enlouquecidas aqui perguntando e dizendo que já fizeram a formação e como é que elas se inscrevem e perguntando se isso tem que ver com signos e com astrologia. Isso sempre aparece muito. Tem tendências, e eu falo sempre que tudo isso são tendências, né? Não, a gente não pode encaixotar, são tudo tendências. E até porque a criança ainda está se formando o seu eu nesses primeiros anos de vida. Então ela tem tendências. Tem dias que ela vai estar, mesmo que ela tenha mais características de fogo, tem dias que ela pode estar super ar. Né? Então a gente trabalha com... E o mais legal é enxergar isso mesmo, todos os elementos conduzindo a criança, que é uma coisa mais equilibrada mesmo, né? Agora, tem tendências também astrológicas que eu percebo que influenciam para quando a gente vai olhar o temperamento da criança. Mas ele não é assim, eu sou que nem eu sou libriana,
que é o signo ar, né? De elemento ar, mas eu sou fleumática que sou água, né? Então, ele não tem, assim, exatamente uma relação direta. Aham, aham. Mas eu percebo que, por exemplo, crianças mais capricornianas, taurinas, às vezes têm uma tendência a ser um pouco mais terra, né? Que terra mas não é relacionado. Essa questão da astrologia, né? Eu tenho alguma orientação da astrologia védica, que é com a Denise Aers, que é minha irmã, e eu penso assim, são indicadores do nosso entrecruzamento, nós natureza, né? Nós natureza, de elementos que sim, nós temos interferência, né? Assim como a lua interfere nas marés, nas noites de lua, eu tenho lua cheia, eu tenho mais dificuldade de dormir, meu sono fica mais agitado. Então, tem interferência sim, né? O Ayurveda, que a gente teve a semana passada uma live com a Letícia Torstenberg, o Ayurveda tem todo um monte assim, de prescrições para o dia mais frio, mais úmido, mais ventoso, mais quente, enfim, de comida e tal. Então, eu acho assim, fica o convite para que a gente entrelace os conhecimentos, né? E para que a gente não encaixote as coisas. Então, tem aí um convite bem bacana do curso contigo. As pessoas vão lá no teu Instagram para ter informação, e é daqui a 15 dias, é isso? Eu estava fazendo esse curso bem presencial, mas agora com toda essa conjuntura aí, eu estou organizando que daqui a no máximo 20 dias vai sair, daqui a uns 5 dias vai sair a divulgação do curso online, que vai estar super grande, super completo. Estou escrevendo sobre os elementos já faz algum tempo. E aí eu divulgo aqui no Natureza da Criança ou no Fefós Underline, que é o meu pessoal também, que acaba meu trabalho meio eu mesmo, tudo junto. E aí vamos se inscrever por lá e a gente se vê por lá, né? Tem muita coisa muito interessante para a gente discutir aí e se entender melhor como natureza. Muito. E tem aqui a galera dizendo que nós duas, a nossa combinação é muito especial, que a gente faça mais coisas juntas. Sim, sim, sim. Eu quero. Beijo grande para nós. Vamos fazer uma respiração, eu vou fazer uma reza para a gente se despedir e continuar juntos da forma que é possível. Vamos lá. Respira, concentra a observação na expiração. Nessa sinfonia, nessa expansão e nessa contração desse sopro sagrado dentro de nós, eu vou fazer uma oração que é inspirada nos meus ensinamentos com o professor Jorge Pinnack, da Psicologia do Yoga, e ela diz assim: com meu coração ferido e magoado, a gente pode dizer com a minha criança ferida e magoada, com a minha mente perplexa e confusa a respeito do que devo fazer, peço guiança naquilo que é bom para mim e para os outros que eu faça. Eu que tomei refúgio em ti, e pode ser esse refúgio na nossa natureza, peço que me guies com clareza, para que eu possa aprender a viver com mais amorosidade, equanimidade, compaixão e alegria. Que assim seja. Gente, uma delícia essa mulher! Uma delícia essa fefosa! Que nome bem dado! Fefosa! Obrigada pelo convite, viu, Cris? Adorei! Juntinho. Vamos fazer um grupo de apoio. A gente tem grupo de apoio emocional todas as quintas-feiras, das 15h30 às 16h30. É um grupo aberto pelo Zoom, tem 100 cadeiras, cabe bastante gente. Então, vem com a gente e vamos fazer um piloto, Fefosa. Fala com a Cris Cubas para a gente trabalhar mais perto, tá? Falo. Gente, ofereçam seus talentos para nós, para a gente fazer parcerias. Isso é a Bororó Educação, que é a gente poder fazer conversas, versar com muitas formas de conhecimento. Beijo!
Tchau, tchau. Cris, Oi, amor. será que daria para terminar com um poema? Ai, sim, sim. Eu pensei Vai. agora, mas deixa eu pensar. Tá, Vai. vamos lá. Ajoelharei aos pés dos cursos dos rios e nos verdes campos que desaguam em florestas ou em montanhas. Pedirei à terra que alimente o coração humano com a vitória da criança, primeira vera, breve. É teu esse poema? É meu esse poema. Que linda. Beijo. Escreve para nós, escreve, depois manda, envia um poema para a Eu acho gente. que ele parou no meio, né? Isso, isso. Então tá, beijinho, tchauzinho, bom dia. Fica em casa, quem puder. Querida. Tchauzão. Tchau.